Meus amigos, está chegando a hora. Teremos um novo presidente da República, um novo ou velho governador do estado, se reeleger o Sartori, senão vamos ter o Leite como governador do estado do Rio Grande do Sul, e nós não podemos falar nada. Nem para um lado, nem para o outro. Nem dizer que um é bonito e o outro é feio. Então, o que mais a gente pode falar é intramuros. Aliás, a discussão virou um frenesi, virou um conjunto vazio, que não dá nem para discutir mesmo. Se o cara, se o cara entrar para a discussão, uma pena que não perde. Pena que não possamos falar aqui no programa. Não, vamos falar depois, doutor. Né? Mas... teremos tempo para falar, né? Muito, né? A vida continua, ganha quem ganha. Aliás, isso eu tenho dito. Depende. Vou deixar assim. Olha aqui, mas a vida até após a morte, doutor, né? Segundo, né? Algumas crenças religiosas. Então, vamos lá. Se a gente pender para um lado ou para o outro, a gente pode... Isso é bobagem, né? Na cabeça das pessoas, influenciar no voto. Então, é por isso que nós não podemos falar. Só para ficar bem claro. Se tu disser... Eu acho que tu está correto, até porque a legislação eleitoral... É rígida, né? Nós seguimos, né? Exatamente. Pena que o TSE tem mudado essa orientação e permitindo aí entrevistas, né, de alguns candidatos em detrimento do outro. Né? Então é lamentável, mas eu elogio a tua postura, porque essa é uma postura republicana. Né? Se você vai falar de um candidato, vai entrevistar o candidato, forçosamente teria que dar o mesmo tempo para o outro. Claro. Isso é o correto. Lamentavelmente, os tempos de hoje nos fazem ver que a democracia está indo para o precipício. Bom, vamos lá. Tivemos um final de semana ruim para os gremistas, em tese, hein? Em tese. Ruim, eu acho que a pior notícia do Grêmio não é a derrota para o Palmeiras. Pode ter terminado com as chances do Internacional. E, a meu juízo, diminuíram, assim, consideravelmente as chances do Internacional com a derrota do Grêmio. Eu já esperava que o Inter ganhasse o São Paulo, de uma maneira ou de outra, eu achava que o Inter ia dar um jeito com o Damião, com o D'Alessandro, com quase todo o elenco à disposição. Esperava até que o Grêmio fizesse um enfrentamento razoável com o Palmeiras, que o Palmeiras pudesse ganhar. Agora, cada vez que a gente pega a sequência de jogos do Palmeiras, parece que escancara mais a conquista do Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Alguns dizem, mas vai se atrapalhar com a Libertadores da América. Amigos, são 4 jogos, na melhor das hipóteses para o Palmeiras. 4 jogos. Podem ser apenas 2 jogos. E o Flamengo tem 3 partidas difíceis ainda no Campeonato Brasileiro de 9. 3. Contra o Santos em casa, contra Flamengo e Atlético Mineiro fora. Eu até quero consultar de novo aqui meus em sequência, né? Os 3 jogos. Essa é a hora do psicológico pró-Inter. Esta é a hora. Ceará, Flamengo fora, Santos em casa e Atlético Mineiro fora. Dali para frente é Barbadex para o Palmeiras. Então, ou o Palmeiras se ferra aqui e o Inter pelo menos fica taco a taco, sequência do Inter. Santos em casa, Vasco fora, Atlético Paranaense em casa e Ceará fora. Então, a rigor, aqui no Atlético Mineiro e no Ceará, Atlético Mineiro, que é o enfrentamento do Palmeiras, limite, e o Ceará, limite do Inter. Repetindo a sequência. Palmeiras, Ceará em casa, Flamengo fora, Santos em casa, Atlético Mineiro fora. E o Inter, Santos em casa, Vasco fora, Atlético Paranaense em casa, Ceará fora. Se não tiver taco a taco aí, 68, digamos, Palmeiras depois é Fluminense em casa, Paraná fora, América Mineiro em casa, Vasco fora e Vitória em casa. Como é que vai perder o título? Mas nem que queira. Chegando taco a taco, não, chegar taco a taco, o psicológico pode afetar o Palmeiras e ainda vá lá. O doutor, intimamente ligado ao futebol, sabe que isso pode. Aí o Inter daqui a pouco vira fera e ganha os outros jogos. A questão do Palmeiras é que... Boa tarde, doutor Renato Boa. Uma honra tê-lo aqui. Nós já tínhamos falado bastante, agora que eu tenho boa tarde. Exatamente. É assim como está a nação, bem de atravessado. Exatamente. É preliminar. Isso, vamos lá. Eu acho que realmente o Palmeiras é o grande favorito hoje, a conquista, não só pela sequência de jogos que você está falando, mas porque tem um plantel excepcional, tem um excelente treinador e cresceu na reta final.
né? E tem artilheiros. E tem artilheiros, mete gol, tem mete plantel, gol. né? Tem plantel, é um timaço, realmente tem eu acho que é o plantel mais caro, a folha mais alta do país, né? Hoje. E trouxe o Filipão, que gosta do tiro curto, né? E mais ou menos o campeonato do Palmeiras, claro, para fins de conquista de título, ele começou há pouco. Ele começou há pouco, o Palmeiras não despontou no início. Nada. Né? Estava ali no meio. Estava a 7 pontos do São Paulo e agora está 7 pontos na frente. Na frente. Então essa arrancada fazer que dificilmente o Palmeiras vai deixar escapar esse Campeonato Brasileiro. E o Vinícius Brito já estava gritando, é campeão há pouco tempo. O segundo turno do Palmeiras... Perfeito. Ele é melhor do que aquele primeiro do Corinthians, que foi um absurdo no passado. Lembra que o Corinthians disparou? 80 e poucos, né? E o segundo turno do Palmeiras esse ano já é melhor que aquele primeiro turno do Corinthians, até essa rodada. Sim. Porque realmente... 86% de aproveitamento. O Palmeiras tem isso, o Palmeiras tem um elenco extraordinário. E olha aqui, palmas pro Filipão. Eu quero dizer que, apesar de Colorado estar secando o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, está torcendo para o Palmeiras na Libertadores, por motivos óbvios. Agora é bala cruzada. Isso. Agora tu vai te vingar do Grêmio. Mas eu quero dizer da minha felicidade de ver o Filipão retomando a imagem perante o torcedor brasileiro. Sabe? Porque o Filipão, com toda a história dele, não podia ficar como apenas o cara do 7-1, como injustamente a gente fez. Né? A gente esqueceu que o Penta foi com ele, que ele é o maior técnico da história do Palmeiras, de acordo com a torcida do Palmeiras mesmo, um dos maiores da história do Grêmio. Então é muito bom ver essa retomada dele. E eu acho que vale um debate de horas, assim, porque ele ocupou o espaço de um técnico jovem, moderno, com critérios diferenciados, com estilo europeu, que foi o Roger. E ele consertou no jeito da moda antiga, como se acusou, de um ultrapassado. Ele ajeitou um trabalho mais acadêmico, digamos assim. Então vale uma boa discussão sobre isso também. Vinícius, Renato, Maurício, o que eu preciso dizer sobre o Filipão? Eu já tive umas arranca-rabo com o Filipão, eu até nem sei se eu encontrar ele cara a cara, se ele vai querer falar comigo, não tem problema. Foi lá da Copa de 2002, hein, o Filipão. Desde lá? Já prescreveu. Não, já prescreveu, já nos encontramos, já entrevistei ele junto com o Zé Aldo Pinheiro lá na Bandeirantes na época. Então já está mais... Mas eu gosto do Filipão. E outra, eu o tenho neste momento como um grande exemplo. Filipão não precisaria mais trabalhar. Sem dúvida. Aí dizem, é neurótico por dinheiro ou neurótico por trabalho. Tá bem, as duas coisas são boas. Não tem problema nenhum. O problema é ser neurótico pela vagabundagem e por torrar dinheiro. Então, vamos deixar. E outra coisa, quando parecia que estava morto, tipo Lázaro ressurgiu das cinzas. Começando um trabalho de reestruturação do time do coração. Outra, fazendo furor, onde os brasileiros deram com os burros na água. Cuca, Luxemburgo, Mano Menezes. Na China, ele ganhou tudo que foi tipo de título. Voltou para o outro time do coração, que é o Palmeiras, e está dando ao Palmeiras o tamanho que o Palmeiras sempre imaginou quando virou rico. E precisou um matungo, um defasado, um velho, substituindo, como disse o Brito, um moderno. Então, o Filipão é o resgate de si próprio. Ele fez o resgate dele. Escolheu o braço amigo do Grêmio, depois escolheu um mercado mais longe possível, para mostrar que dá para fazer verão mesmo em terras longínquas, e agora restabelece um negócio que é o respeito de todo o Brasil. Ninguém mais pode latir contra o Filipão. Mas ninguém, nem aqui na aldeia aí. E gosto aqui, né? Aqui, mas é dor de cotovelo. Aí, isso aí não tem remédio, não. Moraes Moreira. Exato. Ciúmes não tem remédio. Em adição ao que você está dizendo, o Filipão, ele fez um período aqui no Grêmio que foi razoável, não foi o melhor período dele, essa a segunda fase, né? A terceira, na verdade, porque ele tinha estado no Grêmio, depois saiu, voltou, conquistou, foi campeão gaúcho primeiro com o Grêmio, né? É verdade. Saiu, voltou, conquistou aquela série inesquecível de grandes títulos. Aí foi Portugal, Brasil, veio aqui para o Grêmio e foi, mas a coisa não aconteceu da forma como se esperava que pudesse acontecer, né? A volta do Filipão aqui para o Grêmio, ele acabou saindo e foi para a China. Eu falava muito com ele por e-mail, trocava e-mail seguido com o Felipe quando ele estava lá na China.
E o retorno dele ao país, ao Brasil, se deve por questões afetivas mesmo, que acho que ele planejou essa volta por cima. Não é? Porque financeiramente, a proposta que ele tinha lá, obviamente que ele não me falou em números, mas ele escreveu, se eu fosse pensar só no dinheiro, eu não sairia nunca daqui. Então dá uma olhadinha para a foto lá e tal. Olha lá, maravilha. Pode ir falando, pode ir falando. E de modo que eu fico feliz por ver o Luiz Felipe, que é um grande profissional, uma pessoa que eu tenho como amigo, e está na posição que ele está hoje, e de fato, retomando, como tu disseste, a grandeza dele como treinador. Né? Pena que ontem tenha nos metido 2 aí, né? E praticamente selado o destino do Grêmio no Campeonato Brasileiro. E também não foi pela derrota pelo Palmeiras, porque você jogar contra o Palmeiras lá todo mundo em São perdeu, Paulo, né? todo mundo perde. Só o Flamengo não perdeu. O problema são os pontos que você perdeu aqui, para o Bahia. E outros. Empatando com o Atlético Paranaense. E o Palmeiras ontem jogou com o reforço do Bressan, né? Então... o Palmeiras ontem teve o reforço do Bressan, que ajudou bastante na vitória do Marcelo também deu uma força. E outros tantos aí. Pois é, e o que fazer? Porque agora é o seguinte, vai começar um novo ano com 5 competições, né? Pelo menos. Por quê? O Grêmio vai ter. Não, o Grêmio ainda está, né? Nós estamos discutindo. Não, estou falando nesses rejeitados. Sim. Não, a Libertadores o Grêmio ainda pode jogar com o Real Madrid, né? E não está longe, tá? Lógico. Tá 4 jogos também, vale para o Palmeiras. 5 jogos para jogar com o Real Madrid. Porque tem a Libertadores e a semi do Mundial. Tem um bazembe da vida. Né? Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ano que vem tem, se ganhar a Libertadores tem Recopa, aí tem Gauchão, aí tem Copa do Brasil, e aí tem mesma coisa que tem hoje. Então começa o ano já com decisão, termina com o Real Madrid ou com o... Mas isso não é problema, isso é solução. Aí que eu digo, vale a pena, mas agora vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Vale a pena segurar os veteranos, e aí cada caso é um caso. Léo Moura, 6 meses. Bressan tem contrato, se mandar embora tem que pagar. Marcelo Oliveira tem contrato, se mandar embora tem que pagar. Douglas, 6 meses, 1 ano. Cícero, 6 meses, 1 ano. É isso que eu queria perguntar. O problema agora é de se der tudo errado, começa o ano já com Libertadores da América. Mas que daí pode ter primeira fase da Libertadores, se o Grêmio se der tudo errado, ou fase de grupos, que é logo ali. Qual é o lugar que tem que ficar para ir direto para a fase de grupos? Pelo menos em quarto. A Sul-Americana dá vaga direta na Libertadores? Pro campeão, sim. Só pro campeão. Não, o vice nem vai. O vice nem vai. Nem o campeão vai. É uma o vice vaga... da Libertadores não vai, o vice da Sul-Americana vai ir. Mas a Sul-Americana dá vaga direto, Copa do Brasil dá vaga direto, 4 do Brasileiro dá 6. E mais 2 para a fase preliminar. O problema de contratos de 6 anos é que até 3, 4 anos atrás, quando a gente falava em 6 meses, o contrato de 6 meses cobria toda uma Libertadores ou toda uma Copa do Brasil. E agora essas competições são todas diluídas no ano, né? É difícil pensar em 6 meses de contrato. O ano de 2009 vai ser muito difícil para o Grêmio. Porque tem a questão do Renato, fica, não fica. O que o senhor acha? Eu gostaria que ficasse, porque eu gosto gostaria que o Grêmio apostasse na continuidade de um trabalho, que você pode criticar por uma razão ou outra. Mas tem umas passas normais que dizem encerra o assunto. Exatamente. Né? Então tem que discutir. Né? Eu acho que é mais fácil, eu acho que o Grêmio, eu imagino, que o Grêmio não tenha dúvida, vai querer essa continuidade. Talvez acho que o risco é o Renato. É o Renato. Querer voltar para o Rio de Janeiro, diz que o Flamengo é a casa dele, que ele quer... Claro que a casa dele é o Grêmio, mas ele tem uma vontade... Mas e se o Dorival virar campeão brasileiro? É o nosso futebol, mas né? Tem uma eleição, né? É o C, né? Tem uma eleição no Flamengo, isso pesa muito. Né? Ele já recebeu uma proposta esse ano do Flamengo, né? Que ele fez aquele mistério, o Renato, que é um craque do marketing, além de tudo, ele é craque em um monte de coisa. Sim. E fez aquele mistério para dizer que não tinha aceitado a proposta do Flamengo. Essa proposta, em tese, vem de novo agora, né? Eu imagino que sim. Se não do Flamengo, de algum outro clube. E além disso, tem que também compreender o treinador, o profissional, que queira sair bem.
Né? Exatamente. Quer sair em alto. O Renato, se não ganhar a Libertadores esse ano, ele sai muito bem. muito bem, Ele sai muito bem, entendeu? Ele sai com uma trajetória extraordinária. Né? Aí nós vamos ver que dificilmente o Everton vai continuar no Grêmio, jogando o futebol que ele está jogando, seleção brasileira. A pressa do Tite em convocá-lo até para jogar contra a Arábia Não. mostra que ele está querendo ir para a Inglaterra logo. Mas o mais provável é no meio na segunda janela, né? Nessa de agora. Ok, mas é um problema para 2019. É que perder na segunda janela é pior do que na primeira. Eu não sei, a mas mesma coisa. é ruim perder sem. É ruim. Uma coisa é perder o jogador em janeiro e tu tem toda uma fase de grupos para criar um substituto. Para ficar até fora. Outra coisa é tu perder Mas nas você oitavas pode- da Libertadores e ter que contratar um substituto a peso de ouro. Mas você pode preparar sabendo que É. ou é janeiro ou é no meio do ano, o jogador vai sair, vai se virar a proposta. Ele está jogando muito, ele está arrebentando. Um jogador que hoje Faz gol sempre. faz gol. Então tem Mas o mercado. Luan na tinha Europa. esse status ano passado e não foi. É diferente. É um pouco diferente. Mas o Luan, 4 anos de diferença. mas o Luan, Não, claro. o Luan agora. Mas se imaginava que por 15 milhões de euros chegaria uma proposta e as informações... Mas é que não chegou? Ele não quis ir para a Rússia? Não, ele não quis ir no E o ano Grêmio não passado. quis- e o Grêmio não quis vender para Lazio também. No ano passado. Sampdoria também, se não me engano. Mas, Rec, isso foi no não ano sei passado. as Nessa condições janela, do- não. Nessa janela, se chegasse, era vendido. Não sei. Na janela do ano passado, Não o Grêmio sei. vendeu pro Spartak e ele não quis ir. Ok. Mas na desse ano, não. Mas surgiu a onda da Lazio esse ano de novo. Eu acho que Mas o foi Grêmio só matou onda? no nascedouro. Acho que é onda, acho que foi onda, Rec. Eu não, Acho que se não fosse soube de onda, o alguma Grêmio não proposta. mataria. Não soube de alguma proposta. Mas que o Grêmio tenha. estava querendo o título nacional, estava líder, vivo na Copa do Brasil e vivo na Libertadores, ia liberar o craque. Como é que vai aguentar o pau? Ia liberar ano passado e queria ganhar a O ano Libertadores igual. passado já tinha ganho o campeonato, Copa do Brasil, já tinha ganho... E esse ano já ganhou a Copa do Brasil, a Libertadores, já foi vice do mundo e ganhou a Recopa e ganhou o Campeonato mas é Gaúcho. em meio e quase chegando. Mas ano passado era a mesma coisa, Rec, era até pior porque tu não era campeão da América. Ano passado não dava pra vender, esse ano dava. Tanto que vendeu o Arthur, por exemplo. Mas por Mas uma outra razão. por quanto, Arthur? Vender por merreca não vale nem pro Luan a pena. O Luan Mas a cada ano. Mas o Luan ainda vale alguma coisa, obviamente. Mas cada vez vale menos. E A cada o ano Luan, vale menos. E o Luan é um jogador que não interessa mais, até por conta do jeito da Europa de contratar, aos grandes clubes da Europa, por exemplo. Será? Eu acho O que Luan vai O Paulinho foi pro Barcelona com quase 30. Mas o Paulinho já Estava na era... Europa. ele estava com uma Copa do Mundo nas costas também, né? Não, ele tava... Ruim. Ele tava... Uma Copa de 7. O Paulinho tava na De China. ouro, medalha de ouro nas Olimpíadas, um jogador Campeão da foi América, rei da América. considerado o melhor jogador da América o ano passado. Eu acho que ainda tem mercado. Então é um jogador que tem mercado. Mas não tava entre os 35 da Só pra Copa, né? concluir, Tava. eu comecei a falar... Entre os 35 da Copa estava. Entre os 23, não. Tá bom. Eu só queria concluir para dizer que o ano de 2019 ele vai trazer para a direção do Grêmio uma série de dificuldades, né? E que passa pela eventual saída de jogadores que são considerados imprescindíveis para o time atual e que passa também por uma renovação do plantel, né? E também sempre, né, a questão financeira. Nós tivemos aí, ganhamos uma mega sena, né? É óbvio que se sai o Everton, vai sair por muito dinheiro, se sai o Luan, vai sair por muito dinheiro. Mas você nem sempre consegue repor, né, no mesmo nível. E a prova disso aí, a gente vai ver essas contratações que o Grêmio fez, que algumas delas até agora não funcionaram. O caso do Marinho e o caso do André. Michael Suel, Madison. Mas eu vou citar essas duas que foram caras, mais né? caras, é. 10 milhões, e não justificaram minimamente até agora o investimento que o Grêmio fez. É um risco, sempre, qualquer contratação você tem risco. Mas por isso mesmo é que existe essa dificuldade e o ano de 2019 se apresenta realmente como um grande desafio. Como eu acho que o Grêmio tem um diretor de futebol, também um vice, que são muito qualificados, gosto muito do Duda Crefe e muito do Alberto Guerra, eu imagino que eles já estejam pensando nesse cenário de 2019. Mesmo que o discurso seja, precisamos pensar no próximo, na Libertadores, porque, né,
é óbvio que você tem que fazer um planejamento com um prazo um pouco maior, e esse realmente é uma discussão e é um problema que o Grêmio terá de enfrentar em 2019. Agora, em relação a essas contratações que não deram certo, pelo menos por enquanto, né? Porque chega uma final de Libertadores, o rapaz faz um gol, Muda tudo. Valeu a pena. Já valeu investimento na década. Cícero e Jael no ano passado. Exatamente. É isso aí. Agora, em relação ao Marinho, de fato, o Marinho, ele teve um bom ano no Vitória, depois estava na China, ele veio de um crescimento, primeiro ele se destacou no Ceará, aí foi no Vitória, foi muito bem. Foi mal no Cruzeiro, no Inter não jogou. Foi mal no Cruzeiro, mas a trajetória dele nos últimos anos é ascendente, pelo menos para chegar até aqui. O André, ele desde 2011, quando ele surge no Santos, aquele ataque que tinha Robinho, Ganso e Neymar, o André desde lá é promessa, gente. Ele passou no Atlético Mineiro, ele passou no Corinthians, ele passou no Vasco, e ele só fez gol no Sport. E na maioria dos lugares não jogou nada, e a torcida com bronca e com a fama de André Balada, sabe? Mas é um jogador... Porque, por exemplo, tecnicamente, a gente vê 10 minutos dele do Jael, tu vê que ele tem mais ferramentas que o Jael, mas não há torcedor que queira ele e não queira o Jael, porque o Jael... Já não sei mais. Que o Jael nos últimos jogos também está... No jogo de ontem... Mas aí é a falta do recurso técnico, não é a falta da vontade. Não, vontade nunca vai A faltar. bola tem que chegar lá também, né? Também Quando tem você isso. está num time que tem ali o Arthur, tu tem o Everton, tu tem o Luan, né? Tá tudo encaixado. Ramiro no auge. O Ramiro no auge. Léo Moura jogando bem. Exatamente. Uma dupla de zaga espetacular, né? Goleiro pegando tudo. O goleiro pegando tudo. Pô, o Jael... Daqui a pouco sobra uma coisinha pra ti. Vai sobrar. Se tu tem um pouco de rebote. esforço... Olha que seja um passe pro gol do Cícero. Essa bola, você vai fazer a bola entrar. Agora, quando o nível técnico do time cai, é óbvio que um jogador que tem essa limitação, que tu colocasse muito bem, o instrumental dele é limitado. O que ele tem de carta na manga para tirar, para mudar um jogo é restrito, né? É uma cobrança de falta, ainda tem, ele bate bem falta, tem um chute muito forte. Vinícius, de 1 a 10, Mas, enfim. vou falar um pouco do Colorado aí. O que você acredita de Palmeiras e Ceará? O Renato Moreira pode falar O também. enfrentamento entre Palmeiras e Ceará? Você acredita que o Ceará onde? possa fazer um terceiro crime? É onde? Em São Paulo. São Paulo. Em São No Paulo. Pacaembu. De 1 a 10. Acho difícil, né? É difícil. De 1 a 10, 2. Prometer emprego pro Lisca de auxiliar técnico. Pô, tenho muito carinho pela figura do Lisca. técnico. O Lisca tá fazendo um milagre, né, com o time do Ceará. Quando ele pegou o Ceará, Vai o Ceará ter que tava junto. continuar. embaixo. Vai ter que continuar esse Junto com o time. Paraná. O Vasco agora resolveu ganhar jogos. Resolveu. Chapecoense trocou o técnico, né? Vai contratar o Wagner Mancini, né? Você já não contratou. De volta, né? Já. De volta. Não, mas ali é sempre... Só isso Mas ali. os técnicos ficam girando também. O Guto, quando... Não, o Guto só tem 4 times que ele treina. O Inter, o Bahia. Não, o Inter já treinou 2 vezes o Não, Inter já. Bahia, Chapecoense. Bahia, Chapecoense, Ponte Preta. Acabou. É isso aí. Então não é assim tanto. Não, mas o Mancini vai pro Atlético Paranaense, aí depois vai pro Vitória, vai pra Chapecoense, volta pro Vitória, também. salva o Vitória, volta pra Chapecoense agora pra salvar. O Carpegiani de vez em quando volta pro Flamengo, passa no São Paulo, mas na Bahia ele é uma coisa impressionante, né? Também. Ele, Na Bahia, e faz foi bom bem nos trabalho. dois. Foi bem nos dois. Foi bem nos dois. Foi bem nos dois. E ele tá salvando o Vitória de novo. Tá salvando o Vitória. Começou a ganhar jogo fora de casa. Olha, aqui contra o Inter, foi um parto de burro pro Internacional ganhar. De Agora, fato, a minha esperança em relação ao Palmeiras é aquela sequência de 3 jogos contra É o essa Flamengo. agora aí. Flamengo, Santos e Atlético Atlético. Mineiro. Se passar daí na frente do Inter, Acabou. pode dar a faixa. Acabou. Se tiver na frente do Inter, se tiver igual, já é difícil. É que qual é a dificuldade do Inter? O Inter são 3 pontos, mas na verdade são 2 rodadas, porque o saldo do Palmeiras é muito melhor do que o do Inter. Então o Inter ganha numa rodada, o Palmeiras perde, empata em pontos. O Palmeiras vai continuar na frente porque o saldo é muito superior. É 19 o saldo do Inter e 27 do Palmeiras. O Inter não tem como buscar esse saldo. Você né? pode Então, buscar em número de vitória. então são 2 rodadas. Se der empatite no Palmeiras, Tipo, entendeu? Se der Mas- empatite. Empatite com o Filipão não dá certo esse casamento. Tite e Filipão não deu certo, né? Não, o Tite e o Filipão, sim. empate. Mas empatite, o Filipão já jogou por muito empate, amigo. sim. Pegando os números do Infobola, do nosso amigo Tristão Garcia.
Palmeiras tem 68% de chances de título. Tá, agora eu vou começar a concordar com o Tristão. O Inter tem 20% de chances Tá de bem, título. tá bem. É por aí mesmo. Flamengo, que tem 1 ponto a menos, tem 9% de chances de título. Tá bem. São Paulo tem 2% e o Grêmio tem 1%. Olha aqui, ó, aquela sequência de 4 jogos que eu falei do Inter, Santos, Vasco, Atlético Paranaense e Ceará, e falei do Palmeiras, Ceará, Flamengo fora, Santos em casa e Atlético Mineiro fora, a sequência do Flamengo, mas aí é só por curiosidade, porque se o Inter tiver que buscar 2 é pior ainda, né? Por isso que eu fiquei só no Palmeiras, já é quase impossível o Palmeiras. Vamos combinar. Só a Se o sequência do Inter Flamengo ficar onde está, terminar já está no lucro. Com devido Se respeito... terminar no G4 já O torcedor do Internacional iniciou o campeonato vendo um certo filme de horror. Tá bom. Claro. E tem que cumprimentar a direção do Internacional, que está fazendo um bom trabalho. Porque você vir da segunda divisão, não é? E encaixar no Campeonato Brasileiro... Não é a tendência, né? Não é a tendência. Não é a tendência. Então... Apesar que o Grêmio em 2006... Foi vice-campeão brasileiro. Terceiro. Foi terceiro. Vice foi o Inter. Podíamos ser. na última rodada. Eu era Perdeu na última rodada pro Fortaleza. Perdemos pro Fortaleza. Mas ali já estava... Nós chegamos em algum momento ali a ter esperança do título. Tá? Mas na briga com o São Paulo. Na briga com o São Paulo. E perdemos pro São Paulo aqui, o plantel deu uma esfriada. E foi quando nós fizemos um trabalho para conseguir a vaga na Libertadores. E conseguimos. E o destino estava meio selado, eu não me lembro quem perdeu para quem, e nós fomos para o Ceará, para Fortaleza, com a possibilidade de ser vice-campeões. Mas aí o time já estava desmobilizado e não deu. Só para a sequência do Vargas o jogo, né? Foi no Presidente Vargas. Sequência do Flamengo, Paraná fora, jogo dificílimo. Palmeiras em casa, São Paulo fora e Botafogo fora, mas é no Rio de Janeiro. Já voltamos. Internacional venceu o São Paulo, segue a 3 pontos atrás do líder Palmeiras. Agora são 14 pontos de diferença em relação ao primeiro clube fora do G6. Então o Internacional na Libertadores já está. Colorado segue com a terceira melhor defesa da competição, mas foi vazado pela 5ª partida seguida. A equipe volta a campo na próxima segunda contra o Santos, também no Beira-Rio. Potker sofreu lesão muscular e deve parar por pelo menos 10 dias. Grêmio perdeu para o Palmeiras, viu o Clube Paulista abrir 8 pontos de vantagem. Objetivo no Brasileirão passa a ser terminar entre os 4 primeiros. A equipe será reserva contra o América Mineiro sábado em Minas. Não se sabe, por exemplo, se joga Marcelo Groi para pegar ritmo, se joga Kahneman, mas em princípio todo o time reserva, mesmo que o Grêmio vá com voo fretado, para retornar na madrugada de sábado ou sábado à noite, trabalhar domingo aqui e já segunda-feira estar na Argentina. Luan deixou a partida de ontem com dores no pé e é mais um que preocupa já para a partida contra o River Plate. Semana será de reavaliações nos lesionados. Groi, Léo Moura, Cortez, Ramiro e Everton. E após derrota para o Vitória, o glorioso Guto Ferreira, famoso Gordiola, não é mais técnico da Chapecoense. Wagner Mancini deve ser confirmado no seu lugar. Já voltamos. Muito bem, então, se o médico do Grêmio, Márcio Dornelles, me fugiu o sobrenome, está descartando cirurgia, já é uma notícia alentadora para a torcida do Grêmio. Com relação ao Luan, é a facite plantar. Tá, o diabo vai ter que jogar no sacrifício, mas se vai jogar, já é alentador. O senhor já disse que prevê algumas dificuldades para o Grêmio, que é o time mais bem estruturado do Brasil. Depois deve ter o Cruzeiro ali e tal, os outros. Corinthians está tentando se reerguer, fazendo um plantel barato, mas pode até cair de novo. Está com 35 contra 31 do primeiro que vai cair. Então vai ter que se virar nos 30 o Corinthians e encerra jogando com o Grêmio aqui. O Grêmio perigando ter que decidir um G4. Então o Corinthians vai comer uma cuica até o final. Mas pode terminar o ano campeão também da Copa do Brasil. Pode terminar o ano campeão da Copa do Brasil e arrumar uma grana expressiva. Mas, por outro lado, o Grêmio tem jogadores para vender. E em vendendo também é difícil de repor, quer dizer, é uma coisa de louco. Aí é que são as dificuldades, né? Acho que o Grêmio tem alguns jogadores da base, eu gosto do PP, um jogador que promete. O senhor não disse se ficaria com os velhos aí? Não, aí eu honestamente, talvez ficasse ali por um período, para o início da temporada, com alguns deles. Mas acho que está na hora do Grêmio renovar o seu plantel, né? O Léo Moura
que é um talento extraordinário, ele nitidamente apresenta dificuldades de força física, não é nem de resistência, porque a pessoa na idade dele, se ele se cuida, e ele se cuida muito, a resistência ele tem, mas a tonicidade muscular, a força física ele já não consegue mais, às vezes ele vai dividir uma bola, fica sentado, é complicado. O Cícero também é um jogador extremamente talentoso. Mas de vez em quando. Mas não tem mais o mesmo ritmo, é natural, o ser humano tem o seu limite. Você jogar futebol, não só o futebol, mas qualquer esporte, em alto nível de rendimento, como é o caso, isso desgasta e exige uma condição física extraordinária. Então, eu acho que está na hora do Grêmio rejuvenescer um pouco o seu plantel, né? Rejuvenescer e apostar, e acho que o Grêmio faz corretamente quando lança alguns jogadores, quando vai buscar, por exemplo, o lateral, o Léo Gomes, que foi buscar lá no Boa Esporte. Ele começou muito mal aqui, mas passou 1 ano e meio depois, é um bom lateral hoje. É um bom lateral, é um jogador que tem condições de crescer. Então, eu acho que há espaço para buscar jogadores com esse perfil. O Michel, né, vem da Série B também. O Michel vem da Série B também, né? É do Boa também, não é? O Michel veio do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Eu fiquei na dúvida se era o Vila Nova ou o Atlético Goianiense. Então é o Tassiano que vem do Boa. O Tassiano também vem do Boa. Então existe espaço. Acho que muitas vezes esse tipo de contratação, um investimento já mais no médio prazo, ele vale mais a pena do que você trazer aí jogadores que custam caro, não é? E cujo resultado é duvidoso. Brito, Damião para o ano que vem, sim ou não? E qual seria o tamanho da frustração se for verdade esses rumores que vêm do Peru que o Paulo Guerreiro pode jogar no Aliança o ano que vem? Se de fato o Guerreiro não ficar no Internacional, a frustração é gigantesca, né? Pela recepção que o torcedor colorado fez para ele. Será que é fake news isso aí? Pô, nos dias de hoje, fake news tem gente que está usando e está se dando bem, inclusive. Exatamente. Então é possível, né? Mas eu espero realmente que não. Eu espero realmente que o Guerreiro vista a camisa do Internacional, porque foi uma grande contratação do Inter, né? A expectativa é muito grande em relação à contratação dele. Fica complicado. Eu acho, inclusive, que a pena é muito pesada, não em relação ao tempo de suspensão. Isso aí faz parte. Por mais que ele não tenha feito para melhorar o desempenho esportivo, mas eu acho que há uma questão de educacional aí que deve ser valorizada. Agora, não poder pisar nas dependências do clube, eu acho um exagero, porque até impede justamente a criação desse vínculo, né? Recuperar a autoestima. Então, o que o Guerreiro fez? O Guerreiro foi apresentado, foi aclamado pela torcida internacional, fez 2 treinos e hoje não pode pisar no Beira-Rio. Isso eu acho um exagero profundo. É que o termo da pena é exatamente esse. Ele é banido do futebol por 14 meses. Pois é. Por isso que ele fica totalmente alheio. Ele pode ser mas eu acho que ele pode ser banido, deveria ser banido, estou falando aqui. Da bola rolando. Da bola rolando. Eu concordo plenamente, eu acho isso. Isso não auxilia nem na recuperação dele, né? Exatamente. Falta de humanidade, eu acho. Falta de humanidade, você impede a recuperação de um profissional, de um jogador, de um atleta. Exatamente. Vale tanto aqui para o Guerreiro como para qualquer outro tipo de atleta que seja sancionado com. Até para o seguinte, quando ele voltar, ele já voltou em casa, ele já voltou no ritmo dos preparadores físicos do Inter, que ajudariam ele na retomada, até para isso, né? Isso é uma pena adicional. Na verdade, você está punindo o atleta com a suspensão e mais com a impossibilidade de que ele venha se recuperar para voltar. Acaba sendo uma pena desportiva e social. Exatamente. Então, eu gostaria muito que o Inter tivesse os dois, o Damião e o Guerreiro, até porque eu acho que eles têm características diferentes. O Damião é o cara mais plantadão lá na área da força física, o Guerreiro é um jogador que sabe vir buscar, sabe cair pelo lado, então são alternativas interessantes. O Guerreiro de titular, na minha concepção, e o Damião pode ser uma alternativa até para jogar junto com ele daqui a pouco, dependendo do jogo. Acho que garantindo uma vaga na fase de grupos, o Inter mantém os dois. Não, mas na cantina, na fase de grupo, não, o Inter já garante. De grupos. De grupos. De grupos. Aí pode ser. Na Libertadores o Inter já está. Na Libertadores já está, mas na fase de grupos. Já temos a dupla Grenal na Libertadores. O Inter abriria a mão no Damião? Bom, tem o Jonathan Alves aí que tem contrato até o meio do ano também. Obrigado, doutor Renato Moreira. Eu agradeço, uma alegria sempre estar com vocês aqui, participando desse debate tão qualificado. Valeu, obrigado, Vinícius Brito. Valeu, tamo junto. Valeu, obrigado, Maurício. Até às 19 horas.